Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o vereador Pedro Isch. Ele foi secretário de Saúde de Suzano entre 2021 e fevereiro de 2024 e atualmente é pré-candidato a prefeito de Suzano pelo PL. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Léo. Obrigado a todos do Grupo Hoje, que está nos acompanhando pela internet e que vão nos assistir posteriormente. Eu agradeço pelo convite. É um prazer te receber aqui mais uma vez, né? A gente estava falando aqui em off. Já é a segunda vez que durante a minha apresentação você está aqui presente com a gente. E agora a gente já pode falar, né? Pré-candidato a prefeito de Suzano. Mas eu queria começar falando um pouco sobre essa questão da vereança, né? Recentemente você voltou à Câmara dos Vereadores, depois de ter passado esses últimos 3 anos, um pouco mais de 3 anos, como secretário. E eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido essa mudança de dinâmica, como você tem se adaptado à Casa de Leis, uma vez que é o seu primeiro mandato como vereador também. Não, é bacana a pergunta, né, Léo? Porque realmente é diferente, né? O executivo do legislativo tem algumas diferenças aí. E foi muito bacana, fui muito bem acolhido por todos os vereadores que estavam lá. São vereadores que são extremamente importantes para o nosso município, que fazem um grande trabalho. Fui muito bem acolhido na Casa de Leis. E aí a gente iniciou ali com aquele período de adaptação, mas como a gente já tem uma amizade com vários daqueles vereadores, principalmente por conta ali que quando estava secretário de saúde, atendia todos os vereadores, conversava com eles, então entendia também o fluxo ali de como funcionava a Câmara. Tem sido de uma forma muito bacana essa minha volta aí para a Câmara Municipal de Vereadores e trabalhando bastante aí, estando presente em toda a cidade, conversando com a população, entendendo quais são as demandas, entendendo os projetos futuros, e tem sido para mim uma experiência única. Sim, e falando um pouco também sobre essa questão, a gente sabe que você passou, como a gente falou, você passou os últimos 3 anos basicamente como secretário de saúde, mas você assumiu num momento muito específico, né, Pedro? Você assumiu no momento da pandemia ali. Léo, realmente, a gente assumiu num momento muito delicado, né? Não só na cidade de Suzano, mas no país, né? No estado de São Paulo. Então foi um desafio muito grande. Eu já tinha trabalhado junto à Secretaria de Saúde nos anos de 2019 e 2020. Fui convidado pelo prefeito para ser candidato a vereador, né? Ganhei as eleições, como a gente estava falando aqui, tive 3.437 votos e assumi a Secretaria de Saúde logo em seguida, né? Tendo um desafio enorme que era a pandemia. Sim. Então nós tínhamos ali 3 grandes desafios. Primeiro, a vacinação. Segundo, os leitos de internação. E o terceiro, que era um grande desafio, que para mim foi o maior desafio, que era repaginar e dar uma virada de chave na Secretaria de Saúde. Eu acredito que a gente conseguiu cumprir ali a nossa meta, que era poder entregar algumas obras que estavam ali no coração do suzanense já, que a gente sabe que faz a diferença hoje na vida do cidadão suzanense, e conseguimos cumprir também naquele momento delicado. Fizemos uma grande campanha de vacinação, o grupo hoje acompanhou lá a par e passo, todos os dias nós no Arena ali vacinando, e os boletins também epidemiológicos e de internação. Então isso foi muito bacana, uma experiência também única. Sim, inclusive eu até ia te perguntar por que de você assumir esse desafio, né? Porque mesmo com essa experiência de 2 anos ali, um pouco na Secretaria de Saúde, estar à frente da Secretaria são outros 500, né, Pedro? Então, assim, foi uma coisa ainda mais uma pasta que é tão delicada, porque a gente sabe como muitas vezes a pasta de saúde, ela sempre está mais em evidência, porque sempre está já direto ali, a conexão direta com o cidadão. Foi um desafio e tanto para assumir, assim. Não, foi um desafio gigantesco. Eu me recordo que quando o prefeito Rodrigo me chamou no gabinete, e ali ele fez uma frase ali que ficou marcado comigo ali, foi que o Rodrigo falou: olha, nós precisamos de uma pessoa que conheça a cidade e que esteja ali preparada para trabalhar o que for preciso, seja 24 horas por dia. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu gosto muito de trabalhar. Já conhecia a Secretaria de Saúde por ter sido diretor lá nesses 2 anos, então eu assumi esse desafio. E graças a Deus, primeiro, né, graças a minha família que esteve ao meu lado, nós conseguimos passar, né, assim, é óbvio que
nós tivemos as nossas dificuldades, mas conseguimos abrir leitos no Hospital das Clínicas, conseguimos firmar uma parceria público-privada entre os hospitais particulares com a Prefeitura Municipal, conseguimos abrir um gripário covidário, onde a gente atendeu a população, conseguimos aumentar os leitos, o Rodrigo era presidente do Condemate Mais, conseguiu abrir os leitos do Arnaldo Pesutti. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande e que eu acredito que a população ali foi atendida de forma adequada. E aí, Pedro, quando a gente vai falar sobre entregas na saúde, você destacou algumas entregas que eram muito esperadas. A gente tem a UPA do Jardim Revista, a gente tem a Clínica da Mulher recente também, a gente tem a reforma do pronto-socorro infantil, a gente tem a revitalização de quase todas as UBS, não todas as UBS da cidade, além de inauguração de 2 também sob a sua gestão. O quanto você acredita que a cidade avançou quando se trata de saúde por meio dessas entregas? Olha, a saúde é um desafio, né, Léo? Em qualquer lugar é um desafio muito grande. Eu acredito que saúde e segurança pública é um desafio grande. Até porque você depende do Estado, você depende do governo federal. E eu tinha um compromisso com o prefeito Rodrigo, porque a gente sabe que a obra pública é uma obra inacabada. Sim. Sempre vai precisar de mais. Esses dias eu estava dando entrevista e eu disse o seguinte: no dia que eu inaugurei a unidade do Dona Benta, no dia seguinte a gente já estava procurando um terreno para fazer uma unidade no Boa Vista. Então, para você ver como que é a evolução. Então, o nosso compromisso, enquanto agente público, foi de entregar uma saúde melhor daquela que eu encontrei em 2017. Daquela que o prefeito Rodrigo encontrou em 2017. Eu acho que isso nós conseguimos conquistar. É óbvio que se você falar de saúde, ainda nós vamos ter, de repente, que trazer mais 2, 3 unidades básicas de saúde. A gente tem que aumentar o nosso nível de cobertura de atenção primária, precisamos de mais especialista, mas diante de todo o cenário que nós encontramos, eu acho que nós conseguimos, num saldo muito positivo, entregar uma saúde melhor. Você tem uma Santa Casa hoje com uma cara nova, que daqui a poucos meses nós vamos ter uma grande mudança lá, uma grande virada de chave na Santa Casa. Você tem um hospital federal que já tem quase 50% a 60% de obra concluída, onde o prefeito vai entregar ainda esse ano. Você tem um Hospital das Clínicas que há 40 anos a gente aguarda a abertura daquele hospital para a população ser atendida lá, e hoje a população consegue ser atendida via referência, pronto-socorro, UPA, IPA Palmeiras. Você tem uma Clínica da Mulher, que até então não tinha. Você tem uma Clínica da Família, que é um ambulatório de especialidades na Zona Norte, que vai ser entregue daqui 40 dias, que é um projeto meu, um projeto do prefeito Rodrigo, que nós não tínhamos. A Zona Norte nunca teve a possibilidade de ser atendido por um ortopedista, por um oftalmo, por um urologista, por um dermatologista, por um neuro. Ela tinha que vir até aqui, o Jardim Vitória, para poder ser atendida. Então acho que são grandes as mudanças. Central de abastecimento farmacêutico, queda no número da taxa de mortalidade. A gente teve aqui num passado, e a gente não pode esquecer, nós tivemos num passado muito recente na nossa cidade, onde a taxa de mortalidade infantil chegou a quase 17%, onde foi denunciado, inclusive, secretária de saúde e prefeito da época. A gente não pode esquecer dessas coisas. Então, a gente conseguiu recuperar a saúde e colocar ela no trilho do desenvolvimento. É lógico que isso gera tempo, né? A gente ainda vai precisar inaugurar o Hospital Federal. Terminando o Hospital Federal, a gente precisa de um centro de reabilitação. E assim, como eu disse, a obra pública ela é inacabada. Mas a gente tem que aqui colocar todos os feitos que nós fizemos e a melhoria que teve de 2017 até agora. E Pedro, a gente estava falando até um pouco sobre essas obras ainda que estão a entregar, algumas que já começaram também na sua gestão. Então você citou a Clínica da Família, você citou o Hospital Federal, eu quero falar especificamente dele. A gente também tem a UBS do Parque Colégio, a UBS, você recentemente também anunciou a questão da UBS no Recanto São José também, né? Isso, é um programa do governo federal, do PAC. A unidade do Recanto São José é uma unidade adaptada que está numa casa.
E agora ela vai ser... Nós conseguimos credenciar no PAC uma unidade nova, num formato de uma unidade muito bacana, que é a do Recanto de São José. A do Parque do Colégio, ela já está com quase 70% de obras concluídas, e nós vamos acabar com um problema que nós temos ali na Cidade Edson, Fazenda Viaduto, Jardim Ana Rosa, que é um vácuo ali da atenção primária que nós temos. Então uma parte é atendida pelo Casa Branca, outra parte é atendida pelo Vitória e outra parte é atendida pelo CS2. E agora a gente vai conseguir concentrar todas essas pessoas na unidade da Cidade Edson e do Parque do Colégio. Que beleza. E, assim, a gente falando especificamente agora sobre o Hospital Federal, você já disse que está quase de 50% para 60%, assim. Mas o que muitas vezes a gente fica curioso é, assim, o que falta para esse restante, né? Esses outros 50%, 40%. Para completar essa obra, você já disse que a previsão é até o final deste ano, nos próximos meses, para entrega. Mas o que está faltando ali? Quais são as outras partes, essas outras etapas? É legal, Léo, porque assim, a gente vai toda semana lá, né, no hospital. Agora eu estou indo com menos frequência, porque estou na Câmara, mas enquanto secretário eu ia muito lá no Hospital Federal. E aí é muito bacana porque assim, a gente vai acompanhando o andamento da obra e a gente vê como a obra se evolui. E isso é muito legal. Então assim, a parte mais difícil de uma obra, ela está realmente no baldrame, ela está realmente da estrutura que está embaixo da terra. Essa estrutura ninguém vê. Então você coloca concreto, você coloca ferragem, você coloca armação e ninguém vê. Né? Aí depois vem a segunda parte, que é a parte que a gente começa a levantar e fechar a estrutura, que é a qual está concluída agora. Iniciou-se uma fase alguns meses atrás de colocação de esquadrias, portas, janelas, entre outros. E agora a gente começa a entrar para uma fase mais de ajuste final, que é a hidráulica, a elétrica, piso, acabamento, forro, baritagem, colocação de equipamentos, que é realmente uma parte também que é uma parte muito trabalhosa. Então essa é a parte ainda que falta, gases medicinais, régua de oxigênio. Então tudo isso está sendo preparado lá pela empresa que está lá, que é a Scopus, uma empresa grande que já fez outros hospitais também, e que eu tenho certeza que vai avançar ao máximo ali o que ela puder para poder entregar um hospital para a cidade. Não, e vai ser de grande ajuda para a cidade, né? Ter mais um hospital. Muito, não só para a cidade, mas como para a região também. Ali nós vamos atender de porta aberta, vai ser um hospital onde vai ter um grande centro de referências, e isso vai ajudar muito a população de Suzano. E aí vamos voltar lá atrás, a gente chega na cidade com uma porta aberta só, que é do pronto-socorro municipal, e a gente vai deixar a cidade de Suzano com 4 portas abertas. Olha a diferença que isso faz para a população. Nós vamos deixar com a UPA do Jardim Revista, pronto-socorro de Suzano, Hospital Federal e PA de Palmeiras, que o ano que vem vai ser transformado também em uma UPA lá na região de Palmeiras. Então, olha o ganho que nós tivemos. Em hospital, Léo, se a gente for falar de hospital, né, para poder encerrar o assunto de saúde aqui, eu acho, nós tínhamos, quando nós chegamos em Suzano, apenas a Santa Casa de Suzano, que nós tínhamos lá, que tinham feito uma bobagem gigantesca no passado, que abriram a Santa Casa 2, que ao invés de ajudar, acabou endividando o município e a Santa Casa. Então você tem uma Santa Casa de Suzano, quando a gente entrou, e a gente vai deixar agora uma Santa Casa, um Hospital das Clínicas, um Hospital Federal, 2 hospitais particulares, que é o Santa Maria e o San Nicolas, que ajuda, querendo ou não ajuda, porque a população que tem o convênio, ela vai poder ser atendida no hospital particular. Então você vê o ganho que a gente acaba tendo. Né? Sim, e ainda falando um pouco algumas questões sobre essa questão de saúde, a gente sabe que hoje o Brasil tem passado por uma situação séria quando se trata de dengue. A gente sabe que hoje o Brasil já teve registrado mais de 2,4 milhões de casos só neste ano. É muito mais do que a gente registrou no ano passado. E, consequentemente, Suzano também já registrou mais de 2 mil casos também e até 2 mortes pela doença. Durante sua gestão, como foi o trabalho para essa questão de prevenção contra a doença? E como você enxerga, inclusive como vereador, ações que podem ser tomadas para mitigar os efeitos dessa doença? Porque a gente sabe que epidemia é difícil controlar, mas tem uma parte que dá para a gente controlar também. Olha, lá atrás, Léo, quando a gente teve o problema da Covid, a gente já, nos grupos onde a gente discutia, nas câmaras técnicas de saúde, onde a gente discutia alguns assuntos, a gente sempre falava nessa questão das doenças
que poderiam acontecer pós-pandemia, porque naquele momento nós estávamos tratando muito da pandemia. Então, quando começou a relacionar o assunto dengue, e aí a gente, em Suzano, já tomamos ali algumas iniciativas que foram as visitas domiciliares, o trabalho que a gente fez junto à nebulização, o trabalho de conscientização da população, porque nós não podemos esquecer que cerca de 70% dos focos de dengue estão dentro das residências particulares. É importante isso. Então, é uma ação do poder público, mas é uma ação também da população. A população tem que ter também esse zelo e essa ciência para dentro de casa também. E aí a gente fez através das visitas, dos bloqueios, do trabalho da nebulização, e contratamos também um serviço do Aedes do Bem, que foi um serviço muito bacana, né, que é o mosquito da dengue biologicamente alterado, onde ele produz apenas filhos machos que não picam, porque quem pica é a fêmea. Então a gente fez esse trabalho, e mesmo assim, Léo, diante de todo esse trabalho, a cidade de Suzano também teve os casos de dengue. Então você imagina se nós não tivéssemos trabalhado isso antes, teria sido muito pior. Então a gente colaborou muito, e dentro ali da Câmara de Vereadores a gente tem feito o nosso trabalho também, que é orientado a população, conversado com as populações dos bairros onde a gente tem ciência que o mapa epidemiológico é maior, né, porque a gente tem esse controle. Então, bom, aquela região tal está com índice maior, então a gente solicita o carro nebulizador, a gente solicita a ação de bloqueio, a gente solicita com que a secretaria possa ir lá e fazer um trabalho dentro daquela região. Sim. E daí, Pedro, a gente sabe que é uma situação dificílima, porque também não depende só também do poder público, é uma coisa que também depende das ações da sociedade, não deixar água parada. A gente fala sobre isso faz quanto tempo, né, Pedro? Isso. Olha, e vou te dizer uma coisa, Léo, é extremamente importante isso que você está falando, porque o poder público, a gente vai até um determinado ponto. E hoje eu acompanho o trabalho do Dr. Diego Ferreira, que é o secretário de Saúde, que faz um excelente trabalho, uma excelente escolha do prefeito Rodrigo Achiuchi, e eu sei do trabalho que é. E sei também que se a população se conscientizar e agarrar isso como uma meta, como um trabalho que deve ser feito dentro de casa, eu não tenho dúvida que isso vai dar muito certo. Porque, como eu disse, 70% dos focos estão dentro das residências. Então a gente precisa realmente sempre, e é o papel nosso, o papel da imprensa, conscientizar a população. E Pedro, recentemente, agora também, eu gosto de essas questões de saúde, porque a gente sabe da sua experiência que você teve como secretário, então acho importante a gente até falar. E recentemente na Câmara, principalmente, foi aprovado o projeto que cria a tabela SUS complementar, que seria uma tabela SUS municipal. Eu queria que vocês contassem um pouco do que se trata esse projeto e como ele pode ser benéfico para a cidade. Ele já foi ali aprovado na época, se eu não me engano, como vereador. E como você vê, quais os benefícios que esse projeto traz para a cidade? Bom, legal. Na verdade, o que acontece? Vou ter que pegar um pouquinho antes ali, só para a gente tentar entender. A tabela SUS está desatualizada desde 2010. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje uma consulta com um especialista, o SUS paga em torno de 14 a 15 reais. Então, assim, qual que é o especialista que vai querer esse valor para atender por uma consulta? Então, não existe. Um parto no SUS hoje paga-se em torno de 400 reais, de 400 a 500 reais. Você não paga nem a medicação de um parto com esse valor. Então o que aconteceu, Léo? As Santas Casas, os hospitais filantrópicos, todas essas entidades, no decorrer dos anos, elas acabaram se endividando. E elas acabaram tendo dificuldade em poder manter o serviço. E o que os municípios e os estados começaram a fazer? Eles começaram a aportar recursos para que esses hospitais que estão nas cidades não parassem de fazer o atendimento. Então, o governo do estado agora, através do governador Tarcísio, criou a tabela SUS paulista, que ela ajuda os municípios nos procedimentos que são de obrigação do governo do estado a serem feitos. Elas ajudam e complementam o valor da tabela.
E aqueles que são oriundos do município, que também existe uma planilha onde segue os valores do governo federal, o município também agora criou a sua própria tabela. Então isso foi um ganho muito grande, a gente poder ajustar essa tabela, para a gente poder fazer a contratação de profissionais. Sim. Então hoje, se a gente for falar de um exame, de uma eletroneuromiografia, quanto que o SUS paga? O SUS paga um valor irrisório. E o neurologista que faz esse exame, ele aceita esse valor? Ele não aceita. Então precisou ser criada essa tabela. Então essa é a explicação que a gente tem da tabela. E o que isso vai melhorar? Isso vai melhorar no serviço de saúde. Porque hoje, a gente tem hoje um atendimento nas unidades na atenção primária que leva em torno de 30 a 40 dias a depender da unidade. É óbvio, quando o médico sai de férias, quando o médico acaba tendo um atestado, esse número pode aumentar um pouco. Uhum. Mas o que acontece é que quando você passa por um atendimento numa unidade básica e isso te gera um exame, você vai cair lá na fila do CROSS. Sim. E qual que é a ideia nossa agora, Léo? É a gente, através dessa tabela SUS paulista, a gente conseguir fazer a contratação para que a gente possa agilizar esses procedimentos médicos. Uhum. E daí isso melhora em questão de velocidade no atendimento. Que, inclusive, Pedro, é uma questão que a gente sabe, a gente acaba sempre falando sobre isso. Você falou, a gente sabe os avanços que a saúde teve nos últimos anos, mas que ainda uma das principais reclamações, às vezes, da população é essa questão da demora do atendimento, às vezes falta de medicamentos básicos também em algumas unidades, ou até mesmo a falta de médicos, essas questões, às vezes, de escalas mesmo. E baseado na sua experiência de 3 anos, como secretário de saúde, por que é tão difícil garantir sempre esse atendimento de excelência? São esses outros fatores, esses fatores externos que muitas vezes atrapalham? Ô, Léo, vamos dizer que a gente... É óbvio que a gente tem os problemas, mas nós melhoramos muito. Sim. Então vamos colocar que quando nós chegamos em 2017, a cesta básica de medicamentos era em torno de 47%. Hoje nós mantemos uma cesta de 83%, 84%, já chegamos até 92% na cesta básica de medicação. Contratações de médicos, a gente contratou nesse período mais de 230 médicos, né? Abertura de portas de urgência e emergência, a gente aumentou muito. Nós tínhamos antes apenas o pronto-socorro, hoje a gente tem o PA de Palmeiras, o pronto-socorro, e nós temos a UPA do Jardim Revista. Então, assim, o atendimento ele foi ampliado e ele foi aumentado. O que acontece? São alguns fatores que levam, ao crescimento no atendimento. Então, o que acontece? À medida do momento que você aumenta o número de atendimentos, você dá uma qualidade melhor no serviço, você atende mais a população. Então, isso é um detalhe muito importante. Depois da pandemia, houve uma quebra muito grande na economia e várias pessoas perderam os convênios médicos. Então, Suzano tem uma população SUS dependente muito grande. Então, isso também é um fator que mexe. Eu vou dar um outro exemplo para você. Quando teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, na verdade ainda está ocorrendo, infelizmente, um dos principais princípios ativos da dipirona passava pela Rússia. Então, olha o problema. Naquela época foi paralisado a comercialização e o tráfego dos navios e de mercadorias. Então, você está entendendo como todas essas questões externas influenciam não só na questão de medicamentos, mas na questão também financeira do processo de saúde. Sim. Então, você tem algumas coisas que precisam ser acertadas, mas que às vezes ela não depende só da administração municipal, né? Quando você pega lá, que nem eu vi essa semana, um hospital particular renomado, que é o Albert Einstein, com uma fila de espera de 4 horas e 40 minutos, e aí você pega um pronto-socorro municipal num dia de pico, com uma fila de espera de 5 horas, a gente entende que realmente
não é só a cidade de Suzano que passa por esse momento. Realmente é todo um país que passa por uma situação delicada. Né? Não é só o SUS, inclusive, né? Sim. Igual você citou, um hospital particular e muitas vezes pouco acesso, né? Não são todos. Tem muitas vezes até um convênio que seja atendido num hospital como esse. E Pedro, agora falando um pouco mais sobre eleições de 2024, você é o atual pré-candidato a prefeito de Suzano pelo PL. Eu queria que você falasse um pouco, a gente já falou como é que foi o convite para ser vereador, para ser secretário, mas como foi o convite para ser esse pré-candidato e por que você também aceitou esse desafio à sucessão do prefeito Rodrigo Axuxo? Porque a gente sabe que é um grande desafio também, porque o prefeito Rodrigo Axuxo, como é de conhecimento geral, é muito bem avaliado na cidade, é um governo que trouxe avanços também para a cidade e é um desafio estar na sucessão de um governo como esse. E por que você aceitou esse desafio? Como foi o convite? Conta um pouco pra gente dessa história. Bacana. Eu vou contar em primeira mão aqui, então, hein? Bom, nós sabíamos que a partir do momento que o prefeito Rodrigo tinha tido a reeleição, então a próxima eleição seria uma eleição importante para o grupo, não só para mim, não só para o Rodrigo, mas para o grupo, e que a gente tinha ali grandes nomes dentro daqueles quadros, não só do PL, mas como de outros partidos que nós tínhamos ali. Então, de forma muito natural, o prefeito Rodrigo colocou ali a vontade de manter o governo na cidade de Suzano. Porque nós acreditamos, Léo, que nosso projeto, quando eu falo nosso projeto, é o projeto do grupo político que nós temos, é um projeto de cidade, não é um projeto pessoal. Eu moro aqui na cidade de Suzano, a minha esposa nasceu aqui na cidade de Suzano, eu nasci na cidade de Suzano, nasci na Santa Casa de Suzano. Os meus filhos nasceram aqui nessa cidade. Então, nós gostamos dessa cidade, né? O meu avô veio de Presidente Prudente para cá. E aí ele falava assim, que quem bebe a água de Suzano não quer mais voltar para a cidade em que nasceu. Então a gente tem uma paixão muito grande, eu gosto dessa cidade, eu amo essa cidade e quero ficar aqui pro resto da minha vida. E quando a gente ama a cidade, a gente ama o lugar que vive, a gente não tem um projeto pessoal, a gente tem um projeto político-administrativo para os próximos anos da cidade. E o Rodrigo entende dessa forma que essa administração, ela precisa de continuidade. Continuidade para tocar os projetos que tem. Nós sofremos muito na cidade de Suzano, Léo, porque um prefeito começava uma obra, o prefeito de outro grupo político entrava e paralisava as obras, porque não tinha sido ele que tinha começado. E o grande lema do Rodrigo em todos esses 8 anos foi que ele iria concluir todas as obras que estavam paralisadas e dar seguimentos a novos projetos. Assim como está sendo a FATEC, assim como está sendo a expansão e a mobilidade urbana na cidade, entre outros projetos de saúde, educação e segurança. Então, nós temos a responsabilidade de ter um grupo forte e que dê continuidade a esse trabalho que a administração vem realizando. Então, naquele momento, eu me coloquei à disposição do prefeito Rodrigo, me coloquei à disposição do grupo político, junto com outros articuladores políticos que tem lá, e de forma muito natural ali, o nosso nome vem sendo, né, aceito por todo o nosso grupo político. É lógico que a gente sabe que tem muita água a rolar ainda tem muita coisa que acontecer, a política ela é muito dinâmica, né? Então a gente, com muita cautela, a gente tem avançado, tem discutido com a população, tem discutido com os grupos que nós temos lá dentro, os partidos que são liderados por pessoas importantes, e vamos construir essa candidatura, né? Mas como eu disse lá atrás para o prefeito Rodrigo, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, eu sou um soldado desse time, né? Eu sou um soldado e estou ali para poder ajudar não só o nosso grupo, mas também a cidade de Suzano. E até essa pré-candidatura já tem mostrado alguns resultados, já numa pesquisa já do ano passado, do Instituto Badra, você já aparecia com 32,1% das intenções de voto. Para você, o que se deve esse alto número, de intenções de voto numa pesquisa como essa? E, assim, a gente está falando de algo que já ocorreu há mais de 5 meses, até mais, se bobear. Já quase 7 meses, a gente está no mês 4, não é? Na verdade, a administração ela tem uma aprovação muito grande, né, Léo? A administração ela tem uma aprovação hoje de 90%. 90% da população acredita que
que o governo do prefeito Rodrigo Achiuchi, ele classifica ali como bom, ótimo e regular. Então é um número muito alto, né? A gente que gosta um pouquinho de política e a gente que já participou de outras eleições, não só aqui como em outras cidades que a gente gosta de acompanhar, é o número que eu vi em poucas cidades do estado de São Paulo. E aí quando você tem um número alto desse, te dá um certo recall ali quando você se coloca à disposição, você coloca o nome como candidato do governo. Né? Mas isso pra gente não é o suficiente. A gente iniciou com um número alto, com um sarrafo alto, como a gente fala, mas nós vamos, se concretizar o meu nome ali, nós vamos estar todos os dias na rua. Sou novo ainda, tenho bastante ainda pra gastar de sola de sapato e saliva e vamos estar na rua todos os dias ali, levando a mensagem para a população, discutindo, colocando ideias novas, recebendo ideias novas para que a cidade continue avançando. E o Pedro, como pré-candidato, eu acho importante a gente acabar entrando em alguns assuntos sobre alguns dos desafios que a cidade enfrenta. Até recentemente, por exemplo, na Câmara foi discutido as questões de como reduzir os impactos que as chuvas têm no município de Suzano, porque muitos bairros sofrem às vezes com alagamento, uma chuva bem forte às vezes faz com que bairros inteiros fiquem alagados. E enquanto gestor de saúde, porque a gente sabe que é um assunto que acaba envolvendo a saúde, porque essas águas muitas vezes estão contaminadas, estão sujas depois, porque vem às vezes de um bueiro, alguma coisa. Então, os atendimentos de urgência vão aumentar, vão estar cheios de gente. E como vereador também, que atende a população, o que ainda é necessário fazer para combater as enchentes? Olha, na verdade, são várias questões que estão ligadas aí a esse assunto. Primeiro, que aí o que você disse, como são vários assuntos, então a gente tem que começar ali pela zeladoria. Sim. Então a cidade de Suzano fez uma grande zeladoria durante esses meses, né? Participei do Plano Verão junto com o Dr. Afrânio, junto com o Samuel, secretário de obras, junto com o Tony da Defesa Civil, onde ali saíram algumas diretrizes sobre o Plano Verão. Então acho que a primeira questão é a zeladoria, limpeza de bueiro, limpeza dos encanamentos, a zeladoria de forma correta, o caminhão catatreco passando nas ruas. Então é uma série de coisas que compõem a zeladoria. Segunda questão que eu vejo com muita importância são os projetos de galerias, que a cidade de Suzano, o prefeito Rodrigo, vem fazendo os projetos de galeria e a gente já começa a sentir um impacto. Teve muita gente aí que torceu para dar enchente na cidade de Suzano, né? E aí, diante do trabalho que foi colocado, a gente viu que minimizou e muito. Eu me recordo no primeiro ano nosso de administração, e o prefeito Rodrigo sempre comenta isso, na nossa primeira semana eu lembro de uma enchente terrível que deu ali no Jardim Belém, onde a gente teve que ir lá acolher a população e conseguimos ali, no caso ali, fazer uma obra ali onde diminuiu os impactos das enchentes ali naquela região. Também acho muito importante, Léo, um projeto que está sendo discutido agora pelo prefeito Rodrigo, que é a construção de um piscinão antes da Indutibriçá e depois, no decorrer do percurso do Rio Tietê, lá próximo à Vila Maluf, onde nós vamos ter 2 piscinões, onde eles vão ajudar na concentração das águas e diminuir o fluxo de volume dessas águas. Lembrando também de uma coisa muito importante que eu tenho aí registros aí que parece que são mais de 30 anos que não são feitos: o desassoreamento do Rio Tietê, que são em 4 lotes. Começou pelo município de Itaquá, está no município de Mogi e vai passar agora pelo município de Suzano, né? O Tietê, diante desse tempo que ficou sem fazer nenhuma manutenção, né, o leito do rio ele encurtou e ele ficou muito raso. Então, o desassoreamento, para que esse volume de água possa passar com mais facilidade
aconteça, já está sendo feito. Então são algumas medidas que vão mitigar os problemas das enchentes. E é lógico que o crescimento desordenado também preocupa, né, os gestores, né? A gente tem lá um trabalho muito grande que é feito dentro do planejamento urbano, com o Dr. Miguel Reis, com o secretário Elvis, onde a gente consegue, né, junto com a população e junto com eles, fazer a conscientização da população dos perigos que é, e também que a população tem que ter essa ciência, assim como é a dengue, que se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, o meio ambiente, uma hora ou outra, ele dá a resposta para nós. Sim. E Pedro, também falando sobre um outro assunto que é uma grande questão aqui na cidade, embora tenhamos visto alguns avanços quando se trata de segurança na cidade, então a gente sabe que teve avanços na GCM, teve uma maior contratação de GCMs também, ainda há uma certa sensação de insegurança na cidade de Suzano. Nessa semana, inclusive, a gente noticiou, infelizmente, um assassinato de um motorista de aplicativo, por exemplo, aqui na região da Casa Branca. Queria saber como é possível diminuir essa sensação de insegurança que a população de Suzano ainda tem. A gente sabe que são vários fatores, muitas vezes, principalmente pelo fato da segurança não ser uma responsabilidade direta do município. Mas, ainda assim, a população gosta de se sentir segura, de saber que ela vai poder andar na rua tranquilamente à noite, ou às vezes até mesmo durante o dia. Como diminuir essa sensação de insegurança? Léo, é um outro assunto, como eu disse, delicado igual a saúde, né? A segurança pública, eu tenho conversado muito com o Coronel Ito, né? Inclusive eu quero deixar um convite a todos vocês que estão nos assistindo, né? Na próxima quarta-feira nós teremos a inauguração do CAEP, né? Que é uma companhia de forças especiais aqui na cidade de Suzano, com 90 policiais que vão fazer parte dessa corporação especializada ao combate ao crime na cidade de Suzano e na região do Alto Tietê. Olha, vários avanços foram feitos e a gente pode elencar aqui, e eu posso falar com muita segurança porque participei de muitas ações junto com o Dr. Afrânio, que faz parte da guarda, faço visitas constantes ao batalhão de polícia militar. Inclusive ontem na Câmara Municipal o vereador Maisena falou de um caso que teve na cidade de Suzano, inclusive homenageou os policiais que fazem um grande trabalho aqui na cidade de Suzano. Mas realmente, Léo, é um dever do Estado, né? O Estado tem o dever com relação à segurança pública. Mesmo às vezes o Estado não conseguindo abraçar todos os problemas, o prefeito Rodrigo, junto com o secretário Afrânio, repaginou a Guarda Municipal de Suzano, que vamos colocar um pouquinho na lembrança da população de 2017 para trás, Guarda Municipal que só cuidava dos prédios públicos, né? E a gente sabe que é uma obrigação da Guarda, é uma obrigação do município. Mas, diante dessa nova administração, diante desse novo projeto, onde as guardas municipais estão caminhando para ser polícia municipal, existem algumas mudanças que foram feitas. Então, a criação do ROMO, né, que é as rondas ostensivas de motos pela GCM, né, a compra de novos equipamentos da GCM, equipamentos de inteligência, né, a criação da ROMU, né, que é uma ronda também da GCM, é uma ronda ostensiva, onde eles fazem as abordagens, eles fazem esse trabalho junto com a população, a própria criação do CAEP, o aumento no número de viaturas, o aumento no número de equipamentos, a criação e a efetivação, né, de uma GCM mais organizada e mais combatente, né? Nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que é extremamente reconhecida, não só no estado, mas como no país. A Patrulha Maria da Penha é um exemplo. A Patrulha Maria da Penha em Suzano, ela é exemplo para o nosso país. As meninas que fazem o trabalho lá, elas dão palestra no Brasil inteiro. Então você vê que o assunto de segurança pública, a gente sabe que precisa de melhora, a gente sabe que precisa de um trabalho mais efetivo, mas olha o tanto que a administração ampliou. E o nosso objetivo é novos projetos. Eu tenho um projeto muito, muito interessante que eu vou levar até o conhecimento, junto com o prefeito e o deputado Márcio Alvino, do secretário Derrite,
E aí eu não vou contar agora, mas lá na frente a gente vai... Não dá pra dar uma não dá pra dar um né? spoiler agora, mas lá na frente a gente quer explicar mais ou menos que é um projeto muito ousado com relação à segurança pública. Eu vou dar um spoiler daqui, porque o Léo pediu, então não tem jeito. Eu tive, e aí está muito relacionado à saúde, eu tive num congresso de saúde há algum tempo atrás, e uma das pessoas que estavam dando a palestra, ela falou pra gente o seguinte: nós estamos há 15 anos dentro do Conselho Nacional de Saúde discutindo RH. Falta de RH. E nunca é o suficiente o que a gente está conversando. Nunca é suficiente. Sempre vai faltar enfermeiro, sempre vai faltar dentista, sempre vai faltar médico. Nós estamos discutindo isso a nível nacional. E na segurança pública é a mesma coisa, Léo. Eles estão há vários anos discutindo sobre a questão dos efetivos da Polícia Militar. E a gente sabe que o governo do estado contrata todos os anos. Você vê no jornal, acabaram de se formar 1.000 soldados, acabaram de se formar 500 sargentos. Tem concurso público, inclusive, aberto. Público aberto. O que a gente acredita muito, que é um pouco do que eu trouxe na saúde, e é um pouco do que o prefeito trouxe para a administração. O uso da tecnologia em favor da administração, seja ela do município ou do estado. Então, na segurança pública também não é diferente. Nós vamos precisar muito da ajuda da tecnologia. E a gente tem um projeto voltado a isso, que a gente quer discutir, aperfeiçoar melhor. E aí, em breve, o prefeito Rodrigo, junto com o secretário Afrano, Derrite e a gente vai estar colocando aí, numa fase embrionária, na cidade do Suzano, e depois, dando certo, a gente quer ampliar esse projeto. Legal, Pedro. Já deu para ter uma ideia mais ou menos do projeto. Você foi bem sucinto no spoiler, mas tudo bem. A gente sei dessa vez. E falando também sobre um outro assunto que é delicado, mas que a gente tem visto alguns avanços nos últimos anos. Nos últimos 7 anos, por exemplo, a educação de Suzano fez a entrega de 15 creches comunitárias e 7 escolas. A gente sabe que a questão da creche comunitária tem ali parcerias com outras instituições, mas uma das questões principais, porque a gente sabe que teve entrega de Chromebooks, teve uma modernização no material escolar, teve o material do SESI que passou a integrar a educação municipal. Também foi assinada a ordem de início de obras da FATEC de Suzano. E eu queria que você falasse qual a importância, principalmente, de uma nova faculdade aqui para a cidade, e quais são os principais pontos que ainda precisam ser desenvolvidos na educação de Suzano. Ô, Léo, eu vejo que, poxa, é um ganho, assim, fundamental. Uma universidade pública na cidade de Suzano, do peso que é a FATEC. Então isso assim, um ganho muito grande para o município. E queria aqui fazer um agradecimento em público ao deputado Estevão Galvão de Oliveira, né, que lutou muito para que isso acontecesse. Agradecer o deputado André do Prado, agradecer o governador Tarcísio, que veio aqui e anunciou, no dia da entrega dos apartamentos, anunciou então a construção da FATEC. E também o prefeito Rodrigo, que correu atrás ali, sempre indo atrás das secretarias que eram de direito. Diversas vezes esteve lá com a Laura Laganá para poder cobrar essa questão da FATEC. Então é um ganho muito grande para a cidade de Suzano, é a possibilidade da população ter uma faculdade, estudar numa instituição renomada, pública. Nós temos que sempre salientar isso, que a FATEC é uma universidade pública e vai ser muito importante para o município de Suzano. Eu quero antes aqui deixar até um abraço para minha mãe, porque ela também é professora. E eu sei das dificuldades que são ser professor no nosso país, né? E a gente precisa muito aqui, Léo, aproveitar o espaço que você tem aqui, a gente precisa muito enaltecer aqui a educação pública do nosso país. Assim como eu falo da saúde, acho que a educação pública, nós temos que tirar o chapéu para os nossos professores que se desdobram dentro das salas de aula, ajudando a trazer uma educação melhor, né, se desdobrando com o que tem. Então a educação pública, ela precisa ser olhada com um olhar diferente mesmo. E a gente aqui, eu quero esse espaço aqui para enaltecer todos os servidores públicos da educação.
E dizer que vem sendo cumprido, né, um cronograma não só de obras na educação, mas também de investimentos educacionais, de apostilas, de Chromebooks, equipamentos, entre outras coisas, pelo governo Rodrigo Axuxi. Rodrigo também, que vem de uma área educacional, que colocou a educação também como prioridade no governo dele. Então a gente quer manter esse trabalho que vem sendo realizado, ampliar o acesso da população a algumas unidades educacionais que nós temos, a construção de outras novas escolas que já está no escopo, no projeto do prefeito Rodrigo Axuxi, e a gente também conseguir um objetivo nosso, que é conseguir também aí diminuir, que já diminuiu muito, né, o acesso e as filas nas creches. Eu me recordo que quando o prefeito Rodrigo entrou aqui, se eu não me engano, Léo, eu vou falar o número aqui, depois a gente corrige se eu estiver errado. A gente tinha um número aí de cerca de 7 a 8 mil crianças fora da escola, fora das creches por falta de vaga. E esse número veio diminuindo, nós chegamos a ter um período aí de apenas 800 crianças aguardando vaga em creche. Então olha o tamanho que foi feito. Isso, a gente diminui a fila e mesmo assim continuando atendendo a população. Então eu acho que nós temos grandes projetos para a educação, eu acho que a educação está no rumo certo, a gente precisa dar prioridade nesses projetos que estão acontecendo e ampliar a rede de assistência à educação. E Pedro, a gente pode ver realmente esses avanços na educação. E eu falar sobre um dos eventos que aconteceu nos últimos dias. Teve o Suzano Fest, né? Que foram vários shows, comemoração de 75 anos. A gente se encontrou lá, a gente viu, teve shows do Alexandre Pires, Simone Mendes, teve Patati Patatá, teve Luan Santana e Capital Inicial. Eu queria que você, tendo participado desses dias de festa, qual foi o balanço que você faz e qual os benefícios que uma festança dessa traz para a cidade? Bom, Léo, foi muito bacana, né? A cidade de Suzano, 75 anos, eu falei isso na tribuna, na oportunidade que eu tive essa semana na Câmara. Eu falei disso, que a cidade de Suzano completa 75 anos, não são 75 dias, nem 75 semanas, são 75 anos de uma grande história, onde nós tivemos momentos muito felizes, tivemos momentos tristes na cidade também, mas a cidade de Suzano tem muito que comemorar com os avanços que teve. A cidade de Suzano é uma cidade acolhedora, é uma cidade em que vem em franco crescimento. Dentre as cidades da região do Alto Tietê, é a que mais se desponta. E ter um evento como o Suzano Fest, ele vem para coroar, né? Ele vem para selar, né, a alegria que foi esses 75 anos. Então nós tivemos grandes atrações, foram mais de 100 mil pessoas, eu acho, 115 mil pessoas que passaram ali pelo Max Pfeffer, né? A população colaborou muito, pelo que eu vi no balanço aí da Prefeitura e da Larissa Axuxi, nossa primeira-dama, mais de 100 toneladas de alimentos, e isso é um número muito importante para a cidade de Suzano, que é uma cidade que, como eu disse, é acolhedora e que a população está aí, um exemplo em que a população é unida e a população ajuda também. E foram shows ali que remeteu ali uma sensação de alegria e felicidade muito grande em estar comemorando ali os 75 anos. Né? Alexandre Pires, Simone Mendes, Luan Santana e fechando com Capital Inicial. Uma festa muito bonita. Eu tirei uma foto, Léo, de lá, não tinha espaço, não cabia mais gente, você tinha gente do palco até as últimas barracas de alimentação, então realmente foi uma festa muito grande. Eu tenho andado nas ruas e eu tenho, em vários bairros, eu tenho, depois de terça-feira, então ontem a gente andou bastante lá nos bairros e a gente viu ali como a população de Suzano se engajou, foi até os shows. Eu tenho conversado com eles e eles têm falado: nossa, que bacana, que legal, vamos fazer mais, a oportunidade que tiver, vamos tentar trazer mais artistas. E lembrando, né, Léo, custo zero para o município, isso é muito bacana. Então não foi gasto dinheiro público. E vem aí agora a nossa Expo Suzano, né, onde vai ser um trabalho feito através da educação, do esporte, da saúde, da Larissa Axuxi, junto com o Viveiro, junto com
todas as pessoas que compõem ali o Fundo Social, um outro grande evento que o prefeito Rodrigo está planejando aí e que vai ser muito bacana. Eu não tenho dúvida que a população, mais uma vez, vai estar em peso lá no Parque Max Pfeffer. Nos encontraremos lá também para todas essas feiras, essas 3 feiras principais que vão ter também. E Pedro, já caminhando para o final, a gente tem feito essa pergunta a alguns pré-candidatos e a gente queria que você falasse, além da sua experiência como secretário de saúde e como vereador nesse último período, quais outros fatores você acredita que te qualificam para ser o próximo prefeito de Suzano? Pergunta capciosa, Léo, mas bacana. Olha, eu acho que, primeiro, o amor à cidade acima de tudo, Léo. Eu acho que nós moramos nessa cidade, como eu disse aqui, eu nasci nessa cidade, eu tenho um amor por essa cidade. E aqui eu quero permanecer e eu quero um futuro melhor para mim, quero um futuro melhor para os meus filhos, quero um futuro melhor para a população de Suzano. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que nós passamos por várias etapas, e eu passei por várias etapas na minha vida que me deram condições de estar hoje onde eu estou, de poder estar aí sendo hoje cotado para ser candidato a prefeito, com o apoio do prefeito Rodrigo Achiuchi. E um detalhe muito importante, não só o preparo, mas a humildade para poder estar ali e aprender todos os dias com a população, que é o período agora que a gente vai estar nas ruas, ouvindo o que a população tem de projetos novos, o que a população ainda sente de necessidade, e a gente colocar isso como política pública. Acredito que o prefeito Rodrigo e a nossa primeira-dama, Larissa Achiuchi, vão estar juntos também nesse projeto que é de crescimento da cidade de Suzano. Porque, como eu disse, nós temos uma virada de chave. O Rodrigo Achiuchi foi uma mudança positiva para a cidade de Suzano. Ele realmente virou a chave da cidade. E a gente precisa de pessoas assim como ele, como a nossa primeira-dama, do nosso lado, para poder nos auxiliar, para poder nos dar ideias importantes para que o crescimento da cidade continue acontecendo. E também dizer assim, Léo, que diante de tudo isso que nós passamos, isso nos credenciou a conhecer a cidade de forma minuciosa, de conhecer a cidade, de tudo que ela precisa, de tudo que precisa ser feito na questão de saúde, segurança, educação, mobilidade urbana, acessibilidade, assistência. A gente sabe de várias coisas que precisam ainda acontecer na nossa cidade. E nós queremos dar andamento a isso, aos novos projetos, para colocar a cidade numa agenda onde ela vai crescer para os próximos 20 anos. E dizer que nós vamos aí estar juntos aí. É lógico, como eu disse no começo da entrevista, a política ela é muito dinâmica. A gente sabe que as coisas às vezes podem mudar, mas eu estou muito feliz e estou à disposição do nosso grupo político sempre. Pedro, eu agradeço muito essa entrevista e eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a você, Léo, a todo o grupo do Hoje Diário, a população que nos acompanhou até agora aqui nesse delicioso bate-papo. Queria cumprimentar aqui o Walter também, a Neuza, que são duas figuras importantes na cidade de Suzano, que fazem um grande trabalho no grupo Hoje Diário, pessoas que são importantes e que levam a informação até a população. Agradecer a minha esposa, né, que está nos assistindo, agradecer meus filhos, o Rafael e o Matheus, e o terceiro, que nós vamos descobrir o sexo daqui a algumas semanas, mas agradecer demais porque nesse período, Léo, infelizmente a gente fica muito longe da nossa família. A gente tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Então eu agradeço a minha esposa, agradeço aos meus filhos pela paciência que tem com a gente, que a gente sabe que é um momento em que a gente acaba não se dedicando tanto à família. E agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a população de Suzano que tem me recebido de braços abertos. A gente tem andado nos 4 cantos da cidade e a gente tem sido muito bem recebido por toda a população. E agradecer mais uma vez a todos vocês aqui, espero que tenham gostado e espero estar aqui daqui a alguns dias aí contribuindo para um grande bate-papo. Pedro,
Eu que agradeço muito esse bate-papo, agradeço muito essa conversa, essa entrevista. E também agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa conversa. Meu muito obrigado e até a próxima.